Boa tarde. Não quis assustar ninguém. Não hei de morrer sem saber qual a cor da liberdade. Mesa 7, 25ª edição das Correntes Descritas, que estão de parabéns, e está de parabéns a Câmara da Póvoa, à qual eu agradeço o convite para estar aqui com tão ilustres companhias. Por falar em companhias, fazer já, agora como se diz em inglês, um disclaimer, uma explicação. A Olinda Beja, que era suposta estar aqui connosco, teve um imprevisto e, portanto, não pode estar. E soubemos agora mais recentemente que o Francisco José Viegas teve também um percalço viário e também não vai estar presente. Eu, enquanto moderador, tenho que ter uma técnica para debelar estes imprevistos que muito nos prejudicam, porque seriam duas participações muito interessantes. E, portanto, vou pedir aos restantes convidados que falem mais devagar. Fica desde já, se acharem que o ritmo está muito lento, podem levantar o braço e protestar, mas de uma forma ordeira, por favor. Muito bem. Este mote de não hei de morrer sem saber a cor da liberdade provém de um poema do Jorge de Sena, que eu me atrevo a dizer: não hei de morrer sem saber qual a cor da liberdade. Eu não posso senão ser desta terra em que nasci, embora ao mundo pertença e sempre a verdade vença. Qual será ser livre aqui? Não hei de morrer sem saber. Trocaram tudo em maldade. É quase um crime viver. Mas, embora escondam tudo e me queiram cego e mudo, não hei de morrer sem saber qual a cor da liberdade. A verdade é que depois este qual a cor da liberdade, não hei de morrer sem saber qual a cor da liberdade, dá origem a uma canção, também à letra de uma canção, que tem aqui partes incrivelmente atuais, eu diria. Quase 50 anos reinaram neste país e a conta de tantos danos, de tantos crimes e enganos chegava até à raiz. Esses ricos sem vergonha, esses pobres sem futuro, essa imigração medonha e a tristeza uma peçonha, envenenando o ar puro. Quase 50 anos durou esta eternidade, numa sombra de gusanos e em negócios de ciganos, entre mentira e maldade. Portanto, destaquei estes versos da canção, porque eventualmente já não sabemos, nesta altura em que comemoramos 50 anos do 25 de Abril, se referem ao período antes ou ao período depois. Estou já a lançar um mote para uma conversa. Muito bem, e quando falamos de liberdade, eu acho que a liberdade é sempre uma construção e sempre uma aprendizagem. E, portanto, quando eu me debati com a necessidade de criar uma ordem pela qual os meus queridos convidados vão falar, eu optei pela experiência de vida. E, por experiência de vida, vamos começar pelo António Torres. É um jovem da colheita de 1940. António Torres teve um percurso profissional, começou pelo jornalismo, primeiro na Bahia e depois em São Paulo, onde acabou atraído pelo mundo da publicidade. Entre 1965 e 1968 viveu em Portugal, o que considera fundamental para a sua formação literária, pois teve o privilégio de conviver, imagino eu que, entre outros, com o poeta Alexandre O'Neill ou com José Cardoso Pires. É autor de uma extensa obra, laureada com diversos prémios, com várias edições no Brasil e traduções em muitos países, desde, por exemplo, a Argentina ao Vietnã. Um cão uivando para a lua é o título da sua estreia literária, em 1972, com grande impacto na crítica e no público. Essa terra, o cachorro e o lobo, pelo fundo da agulha e querida cidade, são alguns dos seus outros romances mais aclamados, todos eles editados em Portugal pela Teodolito, que agora publica também Os Homens dos Pés Redondos, primeiro romance brasileiro baseado, ainda que metaforicamente, nos estertores do salazarismo, nas vésperas da Revolução dos Cravos. É membro da Academia Brasileira de Letras. António Torres é sócio correspondente também, lusófono da Academia de Ciências de Lisboa. António,
Nas suas mais de 8 décadas de experiência e de testemunho em geografias diversas, que não apenas Brasil e Portugal, quantas vezes encontrou gente daltónica em relação à cor ou cores da liberdade? Isso dá um romance. Isso dá um romance. Mas, meu caro Renato Felipe Cardoso, o saúdo, assim como Ana Margarida de Carvalho e Manuel Abrantes, o menino à mesa. O menino à mesa é ele, né? Queria agradecer imensamente a essas correntes de escrita nas pessoas da queridíssima Manuela Ribeiro e do nobilíssimo Luiz Diamantino, aqui presente, né? Palmas para eles, gente, para ele e para a Manuela. Agradecer imensamente ao meu querido editor, Carlos da Veiga Ferreira, da Teodolito. Sem ele eu não estaria aqui, Tem feito um trabalho magnífico. Eu acredito mesmo que ele tem tido um grande prejuízo com esse autor, mas ele parece gostar tanto do texto que não reclama desse prejuízo. É fantástico isso, né? Queria anunciar aqui a presença da grande, querida escritora brasileira, Ana Maria Machado, palmas para ela. E do meu amigo, desde menino nessa terra, que se chama Manuel Marcelino, ator, escritor, né? Esse é meu amigo desde menino. Estou vendo aqui Jaime Rocha, estou vendo o Lagorino, estou vendo tanta gente amiga, já amiga, e graças a essas correntes, né? Amigos que eu fiz aqui. Bom, eu reescrevi tanto esse texto, nunca na vida reescrevi tanto um texto de 10 minutos. E eu tenho medo de ter piorado, né? Porque a gente fica muito preocupado em fazer o dever de casa, assim, para chegar... Eu me saí muito bem, acho, na minha estreia aqui em 2016, porque eu não conhecia o modelo, não conhecia o formato do festival. Mas quando passei a conhecer, eu acho que isso me criou umas certas inibições, né? É curioso isso, apesar de toda a idade, toda a experiência, né? Mas, sim, é preciso dizer, antes de mais nada, que eu vim trazendo 25 abraços 25 beijos para essas correntes, né? E 50 abraços para a Póvoa de Varzim. E 50 foguetes para os capitães de abril. Não hei de morrer sem saber qual é a cor da liberdade. Jorge de Sena, que viveu muito tempo no Brasil, na cidade de Assis, né? Lá onde tem uma universidade, conheço bem essa cidade. E eu o conheci primeiro não como poeta, mas como tradutor. Um tradutor que me encantou por me fazer capaz de ler e entender William Faulkner. E isso foi decisivo também na minha formação de escritor. Num festival literário brasileiro tão concorrido quanto a estas impávidas correntes descritas, perguntou-se a um escritor negro, oriundo de uma favela e a fazer muito sucesso com seu primeiro romance,
e isso tem alguma coisa a ver com o que vem depois. Se a literatura liberta. Resposta: o que liberta é a grana. O cacau? A bufunfa? O faz-me rir. Como a dizer, se estivesse essa mesa, a cor da liberdade é a do dinheiro. Essa butade bateu-me à memória enquanto buscava subsídios para escrever as mal traçadas linhas que vos trago. O que me veio em primeiro lugar foi a história do bairro da Liberdade, na cidade de São Paulo, que hoje abriga a maior comunidade japonesa do mundo, fora do Japão, e a ela se agregam chineses e coreanos, daí os sinais asiáticos em tudo ali. Feiras, construções, arquitetura, restaurantes, parques. Tais cenários e seus personagens vieram apagar as marcas de origem de um bairro de negros que, ao longo do tempo, abrigou organizações de ex-escravos e seus descendentes, como a Frente Negra Brasileira. Há duas versões para o seu nome. A primeira se refere a um levante de soldados que, em 1821, reivindicaram aumento de salário à coroa portuguesa, o que teria levado 2 deles a serem condenados à forca. Ao ver as cordas que prendiam um dos soldados arrebentarem, o público que acompanhava a execução passou a gritar: liberdade, liberdade! Na segunda versão, o nome do bairro é uma referência à abolição da escravatura, decretada pela princesa Isabel, a Redentora, a 13 de maio de 1888. O mesmo motivo abolicionista é atribuído a outro bairro da Liberdade, este em Salvador, a capital da Bahia, onde se encontra a maior população negra em uma única região daquela cidade. A verdade é que, Brasil adentro, o que não falta é rua, praça, avenida e até cidade a se chamar liberdade, tornando-a tão multifacetada quanto as ruas, praças, avenidas e cidades que a homenageiam. Na Avenida das Américas, no bairro da Barra da Tijuca, que se propaga como o mais moderno do Rio de Janeiro, há um centro comercial chamado New York Shopping Center, que tem à sua frente uma réplica da famosa estátua que a França ofereceu aos Estados Unidos em 1886, erguida numa ilha chamada Liberdade, no porto de Nova York, desde então símbolo de boas-vindas aos imigrantes e atração turística aos olhos do mundo, quem não sabe. Explícita ou implicitamente, a Liberdade foi a musa inspiradora de todas as insurreições, revoltas e guerras ocorridas em território brasileiro desde a Confederação dos Tamoios, dos lendários guerreiros Cunhambebe e Aimberê, que fizeram a terra tremer entre os anos de 1554 e 1567. E sempre dá e dará inspiração para os coloridíssimos enredos dos apoteóticos desfiles carnavalescos de todo fevereiro e comissão de frente dos movimentos feministas, identitários, inclusivos. Na literatura, destaque-se, entre tantos livros, o romance tropical Sol da Liberdade, da muito querida Ana Maria Machado, já anunciada aqui, salve ela. Libertas que será também. Tradução: liberdade ainda que tardia.
Este verso de Virgílio tornou-se o lema da Inconfidência Mineira, conjuração que eclodiu em 1789 como resposta à repressão portuguesa motivada pelo esgotamento do ouro na capitania das Minas Gerais. Uma luta pela liberdade que resultou na condenação à forca e ao esquartejamento do inconfidente Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes. Os demais foram condenados ao degredo. 33 anos adiante, ou seja, a seguir ao 7 de setembro de 1822, fez-se o brado retumbante do que a antiga musa não conseguira cantar até ali. Acho que alguém aqui deve saber a música. Já raiou a liberdade no horizonte do Brasil. Assim clamava o proclamador da independência, Dom Pedro I, o vosso Pedro IV. Ele foi o autor do hino. Quando a monarquia foi destronada pela República, o brado tornou-se outro. Liberdade, liberdade, abre as asas sobre nós. O hino da proclamação da República é de 1890 e canta que nós nem cremos que escravos outrora tenha havido em tão nobre país. Hoje o rubro lampejo da aurora acha irmãos, não tiranos hostis. Tirania, porém, foi o que não faltou à história da República no Brasil. Como no longo período da ditadura militar, iniciada em 1964, que nos levaria a cantar um fado tropical, pelo qual íamos nos tornar um imenso Portugal. Aquele Portugal em que a liberdade era uma avenida a ser subida e descida, enquanto se esperava por uma outra ou pela outra vida. Como escreveu o saudoso Alexandre O'Neil, de tão viva memória para este seu leitor amigo. Enquanto o mundo girou e a Lusitana rodou, a Senhora Liberdade deu ar da sua graça no vosso 25 de abril, deixando-nos lá no outro lado do Atlântico a fazer coro com Chico Buarque de Holanda. Sei que está em festa, pá, fico contente, guarde um cravo para mim. Ó Senhora Liberdade, ditadura, tirania, despotismo, nunca mais. E dai-nos asas à imaginação para adejarmos pelo infinito, em busca de todas as cores da sua cor, muito além do arco-íris. Muito obrigado. A Ana Margarida de Carvalho nasceu em Lisboa, onde se licenciou em Direito e exerceu jornalismo durante cerca de 25 anos, aliando também crítica de cinema e crónica. O seu romance de estreia, Que Importa a Fúria do Mar, foi finalista de vários prémios e conquistou, por unanimidade, o Grande Prémio de Romance e Novela da APE. O segundo romance, Não se pode morar nos olhos de um gato, foi nomeado melhor livro do ano pela Sociedade Portuguesa de Autores, finalista do Prémio Oceanos, venceu o Prémio Literário Manuel de Boaventura e, de novo, o Grande Prémio de Romance e Novela, Associação Portuguesa de Escritores, DGLAB 2016. Pequenos Delírios Domésticos, coletânea de contos, venceu também o Prémio de Conto e Novela Camilo Castelo Branco, APE, Associação Portuguesa de Escritores. O Gesto que Fazemos para Proteger a Cabeça, seu terceiro romance, foi finalista de prestigiados prémios. Cartografias de lugares mal situados, 10 contos de guerra e A Barata que acordou transformada numa gigantesca menina, com ilustrações de Ana Bouza da Costa, são os seus mais recentes livros. Ana Margarida, tu és, aliás, somos da geração que cresceu nu e com o pós-25 de Abril. Achas que o facto do mundo imagético ter transitado do preto e branco para as cores, da televisão de repente ser mais apelativa, nos revelou a cor da liberdade ou foi tudo um grande embuste?
Olá a todos. Antes de mais, vivam os correntes e viva o 25 de Abril. Não sei se já tinha sido dito hoje. Eu não gosto muito de falar de mim, nem nas entrevistas, nem nos livros, nem aqui. Mas, de facto, é verdade. Eu era muito pequena antes do 25 de Abril e a minha memória deve ter começado aos 3 anos e, na verdade, eu vivia na Suécia. Portanto, a minha família foi muito martirizada pela polícia. O meu pai esteve preso, o meu avô, o meu tio, enfim, a família toda teve que fugir e eu vivi na Suécia durante um ano e pouco. Isto para dizer que o meu mundo na Suécia era bastante colorido. Eu não tenho certeza se até já não havia televisão a cores na Suécia nos anos 70. Portanto, o meu mundo a preto e branco tornou-se quando eu regressei, que foi um choque enorme quando eu regressei a Portugal depois de ter conhecido um país em que havia parques infantis, havia atenção dada à criança, havia bibliotecas, havia, enfim, outro tipo de vida. Nós, até aos anos 90, nem sequer tínhamos bibliotecas nos municípios, bibliotecas a sério. Portanto, não sei se posso começar a também fazer a minha comunicação. Sim. Fazer... Sim. À vontade. Eu disse isso, de facto, hoje, se calhar, vou ler uma coisa um bocado diferente. Eu não costumo falar muito de mim, mas este ano é um pouco especial e eu não queria deixar passar uma coisa que ontem a poeta Ana Paula Tavares disse aqui, que é muito importante, que é: não podemos deixar que março mate abril. Ou seja, este março mate abril. Foi mais ou menos isto, não com estas palavras, mas foi mais ou menos isto. Eu acho que merece uma salva de palmas muito mais viva, não é? Ana Paula está ali, as palmas são para ela. E o que eu queria dizer é, antes de mais, agradeço imenso à organização, sempre maravilhosa, à equipa. Agradeço imenso à assistência, que está sempre aqui tão atenta e tão calorosa. Agradeço imenso ao Renato e aqui aos meus companheiros de mesa e ao tradutor incansável, que tem estado também sempre aqui nas mesas. Portanto, muito obrigada. E quero fazer um ponto prévio e 2 notas de intenções para ficarmos muito claros, ou para eu ficar mais transparente, enfim. O primeiro ponto prévio é, e pegando muito literalmente nas palavras do Jorge Sena, é: a minha cor da liberdade é esta cor das flores que vem aqui. A minha cor da liberdade é o vermelho. E a minha liberdade também é esta. Não sei se me percebem. A minha liberdade é poder dizer isto sem temer. Eu não digo riscos, porque riscos correram a geração dos meus pais e dos meus avós, mas sem temer consequências. E as consequências são várias. Há várias formas de insultar, há várias formas de agredir e há várias formas de até afastar e ostracizar. Eu prefiro sofrer essas consequências e sentir esta imensa liberdade de dizer que a minha cor da liberdade é vermelha. E agora, a primeira nota de intenções. Eu não me interessa nada, absolutamente nada, esta nova lógica de substituição das ideologias por personalidades. Não me interessa nada esta popularidade dos grandes líderes e dos grandes heróis e dos grandes vilões e isso talvez tenha interesse para os filmes da Marvel, mas eu não me fascina de facto isso. Interessam-me as pessoas, interessa-me a vida humana e interessa-me, obviamente, que as democracias sejam o mais representativas possível e mais justas. Segunda nota de intenções. Eu não tenho absolutamente nenhuma simpatia por regimes capitalistas, imperialistas, autocráticos, que sejam quase ninhos de oligarcas e que não respeitem os direitos humanos e que não respeitem sequer os direitos sociais.
a partir daqui posso começar, acho que já posso começar a fazer a minha comunicação. Acho que podemos Obrigada a todos pela uma paciência. salva de palmas, não? Nem é questão de eu estar de acordo ou não, é só mesmo para queimar tempo. É só isso. Então, boa estratégia. Não sei se te lembram, em julho de 2020, uma série uma centena e meia de figuras públicas muito conhecidas, entre elas o Noam Chomsky, a Margaret Atwood, o Salman Rushdie, etc., publicaram uma carta intitulada Uma Carta sobre Justiça e Debate Aberto. Era uma carta que falava sobre os efeitos da cultura do cancelamento nos meios académicos. E diziam eles: editores são demitidos por publicarem peças controversas. Livros são retirados por alegada inautenticidade. Jornalistas são impedidos de escrever sobre certos tópicos. Professores são investigados por citarem obras de literatura nas aulas. Um investigador é demitido por fazer circular um estudo académico qualquer. Bom, enfim, quaisquer que sejam os argumentos em torno de cada incidente em particular, o resultado tem sido a redução constante dos limites do que pode ser dito sem ameaça de represálias. E se o meu último livro, como disse o Renato, o último é um livro sobre Kafka, é um livro infantil, mas é sobre guerras. Antes destas guerras, antes de eu sequer sonhar que guerras tão terríveis estavam tão próximas de nós, eu gostava de falar da cultura e da guerra e dos cancelamentos que também têm acontecido. Conta-se que Stalin, no final de um recital do Sergei Prokofiev, se terá dirigido ao célebre pianista e compositor, dizendo: não encontro nenhum sentido político na sua música. Ao que Prokofiev respondeu: bom, eu também não encontro nenhuma musicalidade na sua política. Eu não sei se esta história é do domínio do lendário ou não, e também pouco importa, mas eu queria, no fundo, chamá-la para falar do absurdo de colocarem a cultura dentro das trincheiras da guerra. A cultura não tem de estar nem de um lado nem do outro, porque a cultura não se retalha em barricadas. Não é e nem nunca será esse o seu lugar. O Brecht sintetizava isso muito bem, quando se disser ou eu ou tu, em vez de eu e tu, haverá guerra. E a cultura é o contrário. A cultura é um instrumento de paz, é um ato de liberdade, é um ato de resistência, é um ato de partilha, de união entre os povos e de humanização. A cultura subverte os poderes instituídos e leva-se das conjunturas e, por isso, é tão temida por algumas forças. Instiga o pensamento crítico, emancipa-se dos líderes transitórios e dos senhores da guerra e dos parasitas do armamento. A cultura de um povo não pode nem deve ser confundida com os seus dirigentes, muito menos com as suas pulsões bélicas. A cultura não pode ser entrincheirada, a literatura não vai à guerra. A guerra tem nos povos, sobretudo os que estão nela envolvidos, as suas principais vítimas, e a guerra é sempre a primeira vencedora da guerra. Os orçamentos em armamento crescem obscenamente. Se repararem, temas tão importantes como as questões climáticas desapareceram da agenda. A violência, a dor, a destruição banalizam-se, a intolerância, a indisponibilidade para o outro, os instintos e os atos de censura correm sérios riscos de se legitimarem se nós estivermos atentos. Então, desde o início da invasão da Ucrânia, não é? Foi em fevereiro, em 22 de 2 de 2022, por toda a Europa se tem assistido a práticas russofóbicas de cancelamentos e sanções e boicotes culturais e outros repúdios absurdos, porque as ditaduras sempre combateram a cultura e sempre tentaram controlar as manifestações artísticas. A cultura sempre combateu o pensamento de sentido único e promoveu valores humanistas. Quem vive e defende uma sociedade livre e democrática não aceita abdicar de qualquer forma artística, seja ela russa, seja ela ucraniana, seja ela palestiniana, seja ela afegã, seja ela síria. Não podemos reproduzir qualquer tipo de vandalismo cultural ou comportamentos selváticos e fundamentalistas como os que destruíram irreversivelmente as estátuas milulares de Bamiyan
no Afeganistão. Portanto, interditar cursos sobre Dostoiévski, cancelar espetáculos do Bolshoi ou banir filmes de festivais é tão estúpido, ou tão ignorante, ou tão patológico, tão demencial como deixar de chamar russa a salada, ou strogonoff, ou a carne com cogumelos. Eu sou uma pessoa muito do século XIX, eu estou sempre a ler para trás, parece sempre que não saio ali dos autores do século XIX. E prezo muito os escritores da segunda metade do século XIX, russos. E lembro de uma vez estar a entrevistar um realizador chinês sobre um filme e com uma tradutora em simultâneo que nos ajudava a conversar, e a certa altura eu perguntei ao realizador se determinada cena não tinha sido retirada de um episódio de um livro do Dostoiévski, e gerou-se uma discussão prolongadíssima entre a tradutora e o realizador, e eu fiquei aflita a pensar, bom, será que eu estou a fazer uma pergunta absurda, ou seja, será que os cânones clássicos que nós temos aqui no Ocidente não são os mesmos que os orientais podem ter? Será que o senhor não faz ideia que é um Dostoiévski por ser chinês? Que absurdo, claro que sabia que ele tinha sido um lost in translation lá entre eles. Obviamente que a cultura russa e o Dostoiévski são universais, e os grandes autores clássicos são de todos nós. Porque somos nós também, eu penso muito isso. Nós estamos impregnados de cultura literária russa. Se pensarem bem, porque é que existem, por exemplo, existem dezenas de versões cinematográficas da Ana Karenina, do Tolstói. Logo em 1935, por exemplo, uma famosa da Greta Garbo, não é? Ela era Ana Karenina, o filme era do David Olzenix. E é muito interessante esta atração que o cinema norte-americano tem pela Ana Karenina. Por exemplo, a Greta Garbo não só interpretou nesse filme que eu citei, mas também teve um filme antes, um filme mudo, a Vivian Leigh em 48, a Sophie Marceau em 97, a Keira Knightley agora mais recentemente, muito mais interpretações do que teve a Madame Bovary de Flaubert, isto dentro desta protótipo de romance realista em que o tema era a mulher adúltera, não é? Bem, nós também tivemos, de facto, o Valabrão, não é? Ema, do Manuel de Oliveira. Mas havia qualquer coisa na Ana Karenina que atraiu e continua a atrair muito mais a nossa iconografia, a nossa imagética, chamaste-lhe assim há pouco, talvez. Exatamente. E esse romance, de facto, foi muito mais atrativo do que o de Flaubert, pelo menos para o lado cinematográfico. E há qualquer coisa que nos atrai, não é? A sociedade da Rússia czarista da segunda metade do século XIX, todo aquele ambiente de altíssima aristocracia, não é? Todos aqueles príncipes e princesas, dizia o Tolstói, os ricos farão tudo pelos pobres menos saltar das suas costas. A ostentação, o luxo, as estepes geladas, os mujiques, que também faziam parte da paisagem, terão algum potencial, se há mais potencial cinematográfico do que a tristonha e entediada Ema, que acumulava a sua queda em desgraça social com imensas e prosaicas dificuldades financeiras. Bom, e talvez a cena, se bem se lembram, a cena muito do comboio no final e no fim do princípio da história, talvez também seja muito iconográfica. Bom, o Tolstói era, como sabem, o escritor dos grandes príncipes e dos grandes quadros da guerra. O Dostoiévski era o escritor das grandes angústias, o Turguniev era o escritor dos grandes nihilismos, o Chekhov era o escritor dos grandes desalentos, o Pushkin era, eles acham que é o escritor da grande alma russa, é um escritor mais afastado de nós, porque, enfim, é um escritor já ainda do romantismo, e o Gogol, que é talvez o meu preferido nesta arrumação simplista de prateleiras literárias, era o escritor da grande pequenez.
ao mesmo tempo grande e ao mesmo tempo pequeno. Era o escritor do grande diminutivo, da pequenez do funcionáriozinho menor, da banalidadezinha grotesca, da fraude, da pequena fraude lúgubre, do burocratazinho ridículo e untuoso e subserviente. E talvez esse lado excessivo sobressai na literatura russa e é um pouco inexplicável, e só lendo conseguimos captá-lo, esta ideia de grandeza, de extremos, de capacidade de ironizar e de ridicularizar e de gozar consigo próprios e ao mesmo tempo ter este enorme orgulho em si próprios, na sua própria cultura, e acumulando esta pujança de emoções que são universais e que nós acabamos por compreendê-las tão bem. Há sempre uma piada que se diz do Woody Allen, que ele diz: frequentei um curso de leitura rápida, li o Guerra e Paz numa noite, passa-se na Rússia. Portanto, passa-se na Rússia. E eu penso muito que, quer dizer, os russos também somos nós, e nesta época, o que acontecia na Europa, em que havia já movimentos de libertação, até ideias democráticas de direitos, de liberdades e garantias, iam germinando já pela Europa, pelo menos entre, sei lá, os operários, os estudantes, os intelectuais. Na Rússia, o Império Russo e o regime czarista mantinha-se intacto por mais de 100 anos. A Rússia estagnava, mesmo com a ameaça de penas de morte, ou com o risco de exílio na Sibéria. Era um costume muito antigo. Aconteceu com Dostoiévski. Ele foi, depois daquele episódio de falso, muito sádico, de falso fuzilamento, ele foi condenado a ir para a Sibéria e condenado a trabalhos forçados e condenado a servir no exército. Mas mesmo assim, muitos destes escritores da segunda metade do século XIX contribuíram para a mudança da situação feudal, mesmo não sendo propriamente revolucionários, criticando nas suas obras não só as terríveis condições dos mugicos, que eram escravos, eram servos da gleba, eram almas, chamavam-lhes, mas também as suas misérias e os seus sofrimentos, mas também criticando, de certa forma, ou dando voz às classes mais altas e educadas, por já não encontrarem um sentido para a sua existência e talvez por um receio crescente e subconsciente do passado que já os rejeitava e o futuro que não lhes pertencia. E mesmo ainda esse, para mim, extraordinário, para mim não, acho que é para todos, extraordinário autor que foi o Nicolau Gogol, que é o mais velho, a parte de Chekhov é o meu preferido, que é um escritor, enfim, do romantismo, é um escritor tradicionalista, sem qualquer ideia de mudança emergente. Escreveu um romance chamado As Almas Mortas, em que ridiculariza o sistema de propriedade de almas e o seu sistema de fiscalização na Rússia rural. Então, os russos costumavam dizer: somos todos saídos do capote, referindo-se a um conto-novela do Gogol, por se sentirem todos seus discípulos. E certo é que este escritor, com o seu surrealismo fora da época, o seu absurdo, a sua... Como, por exemplo, a história do homem que acorda uma bela manhã sem nariz, ou mesmo esta história do homem que está obcecado pelo seu casaco, antecipou Kafka em quase 100 anos. Então eu sinto que nós todos, escritores e nós todos leitores, somos todos saídos também do capote de Gogol. E a literatura russa é tão grandiosa que extravasa fronteiras e intenções. Não devemos sequer admitir a ideia de que ela seja sancionada, nem que sejamos privados dela. A cultura russa não é só russa, como estou a repetir, mas é de todos. E não devemos autorizar que nos subtraiam os grandes clássicos da literatura e da cultura mundial, seja Tolstói, seja Tarkovsky, seja Tchaikovsky. Então, nas comemorações dos 50 anos do 25 de Abril, que pôs termo a quase meio século de preto e branco, ou de rasura ética, cultural e humanista, é sempre bom lembrar que qualquer forma de censura é inaceitável, e qualquer forma de lógica de cancelamento. E a cultura não pode ser alvo de sanções, e a cultura não pode ser criminalizada, e a cultura não pode ser instrumentalizada, porque a cultura e a literatura não vão à guerra. Muito obrigada pela vossa paciência.
Bom, eu dei por mim a pensar numa história que sucedeu em 2016 e que foi noticiada por vários jornais e sites no mundo, mas também em Portugal, penso que pelo Diário de Notícias, que eram 2 russos na província de Irkut, que numa sexta-feira à noite, agora posso estar a inventar assim uns pormenores, mas pronto, a história fica mais composta, mas que numa sexta-feira à noite estavam a beber umas vodkas e a conversar como amigos, e a páginas tantas começaram a discutir o que era mais importante para a cultura russa, se era a prosa ou a poesia. A conversa estava boa, mas a vodka foi se avolumando nos estômagos e a páginas tantas começaram a discutir a sério mesmo. E o que gostava mais de poesia, o que defendia a poesia em detrimento da prosa, sacou de uma faca, esfaqueou o outro e matou-o. A história é trágica, obviamente, mas tem 2 coisas positivas. Uma, para mim, é que a poesia venceu. E depois a outra é que, meus amigos, se isto fosse em Portugal, eles estariam a discutir o quê? Porto-Benfica, Benfica-Sporting? Portanto, não, a cultura deve ser preservada e nunca, jamais cancelada. Muito bem. E agora tenho aqui, ao meu lado direito, o Manuel Abrantes. Ao Manuel Abrantes devíamos fazer uma pergunta que é: olha lá, onde é que tu estavas no 25 de Abril? Mas ele não tem resposta, pois não tem resposta porque ele não estava, pura e simplesmente. Ele nasceu em Lisboa, em 1982, depois formou-se em Estudos Europeus e Sociologia, sendo doutorado pela Universidade de Lisboa. Tem investigado e lecionado no campo da Sociologia do Trabalho e das Desigualdades, com especial incidência, se eu disser algo mais asneira, por favor, corrige-me, nas áreas do trabalho, serviço doméstico e desigualdades sociais. Embora já tenha publicado contos e escreva ficção e poesia desde muito novo, isto está entre aspas, numa entrevista que o Manuel deu, Na Terra dos Outros é o seu primeiro romance, dado à estampa pela Companhia das Letras, no qual se baseia em histórias reais que transpõe para a ficção. Manuel, eu imagino que no teu dia-a-dia profissional tu te cruzes com muitas pessoas que provavelmente ainda não lograram descobrir ou encontrar a cor da liberdade. É verdade? É verdade, nós procuramos-la todos os dias, penso eu, todos os dias. E há dias em que não encontramos, mas continuamos à procura, sem dúvida. Obrigado pela apresentação, obrigado ao Festival Correntes de Escritas pelo convite para estar aqui. É a primeira vez que eu venho ao Festival Correntes de Escritas e isso torna a ocasião, claro, muito especial para mim. Venho também apresentar o primeiro romance que publico, vai ser apresentado amanhã, convido já a aparecer, é amanhã à tarde, e isso, claro, é algo também que me enche de muita satisfação. E há ainda outro motivo, claro, que me honra muito de estar aqui, que é o estarmos a celebrar os 50 anos do 25 de Abril, esse momento, essa mudança que eu, de facto, não vivi diretamente, mas sem a qual, tenho noção, não estaríamos aqui hoje. E é importante lembrarmos disto, e é importante recordar isto e alegrarmos-nos com isto. Aliás, uma das coisas que mais me está a impressionar e a comover aqui no festival é ver estas salas cheias, desde ontem ou anteontem, quando eu cheguei, e poder conversar com muita gente, ouvir escritores que admiro e conversar com muitos leitores e ver estas salas, de facto, assim, dá-nos uma sensação de... dá-nos esperança que somos capazes de construir e de manter comunidades. Às vezes ouve-se que ler e escrever são actos solitários. Quem pensar isto deve vir ao Correntes de Escritas, porque ler e escrever é tudo menos solitário, pelo menos nestes momentos, é mesmo o contrário da solidão. Eu preparei um texto que tenta fazer justiça a estas várias emoções. Vamos ver. Uma salva de palmas. Vamos ver se consigo.
Para dar coragem, porque é um estreante, não é? Sim. E há esta parte de estar aqui, sabem, estou-me a lembrar de uma história, antes de começar, estou-me a lembrar de uma história, eu quando era estudante participei numa peça de teatro, não sou ator, não tenho formação, mas faltava um ator, e convenceram-me, não é, os colegas a ir fazer peça. Eu estava tão preocupado e tão nervoso em dizer o texto que tinha para dizer na peça, que no dia da estreia lá fui com as palavras na cabeça, o texto todo dito e repetido, a ter a certeza que o sabia de cor. E eu entrei para o palco e disse o meu texto e saí sem ter noção de se aquilo tinha corrido bem ou mal, não é? E quando perguntei depois a amigos que estavam na plateia como é que correu, eu disse bem o texto, eu disse tudo o que era suposto dizer, percebeu-se o que eu dizia. Houve um dos meus amigos que me disse: tu disseste bem o texto, só que como não te puseste debaixo do holofote, estiveste no escuro o tempo todo. É verdade. Portanto, agora estava a ver se estou bem debaixo. Vamos aprendendo com a experiência, espera-se. Só resultou bem com o João César Monteiro. Em 1959, partiu para o Brasil um homem chamado Jorge de Sena. Deixava um país tolhido pela ditadura. Deixava um país onde era arrojado pensar, onde era perigoso questionar. Risco maior corria quem erguesse a cabeça e dissesse não. Tudo isto o poeta fez e as consequências não tardaram. Partiu em busca de abrigo noutra terra sem saber se algum dia regressaria. Meses antes, a democracia do Brasil acolhera já o general que ousara, sem o apoio do regime, concorrer às eleições presidenciais e anunciar que, caso vencesse, obviamente demitiria o presidente do Conselho. Do outro lado do oceano, numa ilha das Caraíbas, caía uma ditadura militar e iniciava-se uma revolução de inspiração comunista. O Prémio Nobel da Literatura desse ano foi atribuído a um poeta italiano que, ao discursar em Estocolmo, formulou uma pergunta difícil. Poderá existir algum modo de coordenação entre o poeta e o político? E o próprio laureado respondia à cautela: nunca com liberdade absoluta para ambos. No mesmo ano de 1959, nascia uma mulher a quem foi dado o nome de Maria do Carmo. Veio ao mundo num casinhoto da montanha, ali para os lados da Sertã, onde as encostas cobertas de arvoredo se precipitam em ângulos acentuados para o rio Zézer. E embora esta mulher se trate, para sermos rigorosos, de uma personagem de ficção, enquanto tudo o que antes referi aconteceu de facto, e embora o romance protagonizado por Maria do Carmo seja lançado apenas amanhã, neste mesmo festival, ainda assim, a coincidência dela ter nascido no ano do exílio de Jorge de Sena intrigou-me quando me sentei a pensar no que vos diria, numa sessão que tem por justo mote um verso deste poeta. Atrevo-me a pensar que o destino de Maria do Carmo Gouveia, esta mulher que mereceu da minha parte o mesmo respeito que uma pessoa de verdade enquanto escrevia o romance intitulado Na Terra dos Outros, atrevo-me, dizia eu, a pensar que o destino desta mulher faz parte da grande massa de acontecimentos que interessava a Jorge de Sena, para quem a luta pela liberdade, no seu país de origem, nunca deixou de ser uma urgência. A cor da liberdade para Maria do Carmo era o verde das ervas rasteiras no baldio onde aprendeu a caminhar. E ainda que cedo se tenha aventurado para lá do baldio, nas imediações encontraria pouco mais que hortas e galinheiros, crianças e rebanhos. Eis o mundo que conheceu nos primeiros anos de vida. A liberdade durava os breves minutos de que ela dispunha entre despachar as tarefas da casa e acudir aos irmãos. Dessa época, Maria do Carmo nunca falou quando se tornou adulta. E pensava: vou falar para quê? Para contar que passávamos fome? Que nas piores alturas mendigávamos nas quintas? Para me queixar das bufetadas que apanhei em casa, das reguadas que apanhei na escola? Para chorar o que não fui capaz de chorar?
para confessar o medo que senti ao descobrir que eu própria tinha nascido entre 2 irmãos que morreram tão cedo que não tenho memória deles, levados por doenças que nunca cheguei a saber quais eram. Antes digo, foi há muito tempo, não me recordo. A cor da liberdade era o cinzento. Era o cinzento enferrujado e enlameado da bicicleta de Amílcar. Só uma vez, às escondidas, Maria do Carmo experimentou equilibrar-se na bicicleta do irmão mais velho. Com os pés perigosamente longe do solo e as virilhas fincadas no metal do quadro, logrou a proeza de serpentear por instantes no baldio atrás de casa. Depois, o guiador da pasteleira escapou-lhe das mãos e ela caiu num monte de silvas. As consequências? Um tornozelo torcido, um braço arranhado, uma bufetada do irmão quando este descobriu o que acontecera e uma outra da mãe para o caso de não ter aprendido à primeira. Naquilo que não é teu, não tocas. Era perigoso questionar. E se não houver nada que seja meu? Quando a ditadura tomou conta do Brasil, Jorge de Sena descobriu-se mais uma vez encurralado. De novo partiu. E se não me falham as contas, era já professor na Universidade da Califórnia, quando Maria do Carmo, sem ter concluído a escola primária, subiu para um automóvel grande e moderno de chapa azul reluzente e estofos macios. Tinha 11 anos de idade e tudo o que levava consigo era a bolsa de palha com uma muda de roupa. Ia para Lisboa servir. No apartamento dos patrões dormia ao lado da cozinha, num quarto destituído de janelas, com espaço à justa para uma cama de ferro e um armário. Pregada na parede à cabeceira da cama, uma pequena estatueta de Nossa Senhora em bakelite vigiava-lhe os gestos e os pensamentos. Havia ocasiões, no entanto, em que a claridade do sol enchia a cozinha. Havia ocasiões em que Maria do Carmo se debruçava da janela da marquise para lançar migalhas de pão seco às pombas e às rolas. A cor da liberdade era a cor das asas daqueles pássaros. Asas pardas, castanhas, salpicadas de manchas e reflexos, a cor fugitiva de asas velozes. A patroa quis ensiná-la e ensinou. Maria do Carmo aprendeu a limpar, a esfregar o soalho, a polir as pratas, a sarzir bainhas, a cozinhar pratos quentes e frios, salgados e doces, a lavar e engomar toda a variedade de tecidos. Aprendeu a acatar ordens, mesmo quando não as compreendia. Aprendeu a pedir licença para entrar ou sair da assoalhada, a nunca interromper os outros, a nunca responder, salvo se lhe tivesse sido colocada uma pergunta, e dependia da pergunta, pois algumas não consentiam resposta. Aprendeu a rezar, ao domingo na missa e todas as noites no quarto. Aprendeu a nunca rir, fosse do que fosse. A patroa quis ensiná-la também a ler e a escrever. Nisso, os seus dotes pedagógicos revelaram-se menos eficazes. Ao entardecer, mandava Maria do Carmo sentar-se à mesa da cozinha e copiar trechos da Bíblia para um caderno de folhas pautadas. Era muito raro a rapariga colher do texto algum sentido. Mais depressa escapava-se a caneta dos dedos doridos, multiplicavam-se no papel os borrões de tinta. E apesar das têmporas latejantes, havia ainda que servir o jantar e arrumar a cozinha. A cor da liberdade era o azul, era o amarelo, era o verde, eram todas as cores das fachadas da Avenida Almirante Reis quando Maria do Carmo saía à rua. Ia fazer recados, ia ao mercado comprar fruta e legumes, mas no regresso afrouxava o passo, exagerando o peso dos sacos, ou fingia enganar-se no trajeto. Adiava assim, por minutos que fosse, o regresso à clausura do apartamento. A cor da liberdade era o rosado das faces das raparigas que ela via na rua, raparigas que passeavam com as amigas, que levavam pastas com livros de estudo, que andavam de bicicleta para onde quisessem. Raparigas que se riam e que não usavam fardas de criada e que não tinham os joelhos gretados de esfregar o soalho. Quando soube que houvera uma revolução, não percebeu de imediato se era coisa boa, se era coisa má. Os seus patrões estavam preocupados, estavam assustados. Mas a televisão mostrava pessoas alegres, a rádio emitia festejos e cantorias.
Saindo à rua, Maria do Carmo constatou que lhe era mais fácil suportar as ameaças do exterior que o silêncio entre quatro paredes. E pensava: se eu soubesse escrever como deve ser, havia de escrever uma carta. Talvez levasse muito tempo a escrever essa carta, com todas as palavras que gostava de lá pôr, mas depois, lida toda de seguida como faz quem sabe ler, não ia ser tão comprida quanto isso. E nessa carta eu ia contar o que já vivi, o que não disse a ninguém, o que nem a mim própria admiti que sentia, os medos e os sonhos, e também tudo o que sinto agora, tudo o que faz de mim quem eu sou, esta rapariga de 14 anos que serve na casa de uma família rica, num país onde dizem que chegou a liberdade e que ela é da cor do céu límpido quando amanhece na primavera. O poeta quis regressar ao país que amanhecia. Talvez não se reconhecessem já, o país e o poeta. Talvez fosse preciso tempo. Talvez a democracia seja um esforço constante para nos compreendermos e para fazermos da diferença uma fonte de riqueza. Em 1978, Maria do Carmo tinha 19 anos de idade. Nas folgas de domingo, passeava com um homem que conhecera recentemente e que dava sinais de apreciar a companhia dela. A cor da liberdade era o branco do vestido que ela imaginava vestir no dia em que se casasse, o dia em que deixaria de morar na casa dos patrões. Teria a sua casa, teria a sua família. Da época em que acalentou essas esperanças, também nunca falou mais tarde. Mas no seu íntimo gostava de a recordar. E pensava: não houve na minha vida outra altura em que eu tivesse diante de mim tanto futuro. Em 1978 morreu Jorge de Sena. Se é um lugar comum afirmar que os poetas não morrem enquanto os seus versos forem lidos, então esse é um lugar comum no qual eu, de boa vontade, continuarei a ler e a escrever. Tudo isto aconteceu, sim, antes de eu ter nascido, mas aqui está algo que aprendi. Nós somos também o que aconteceu antes de nós. Esse passado no qual não participamos contribui para moldar os nossos sonhos e os nossos medos, as nossas virtudes e as nossas falhas. E quando o esquecemos, tornamos-nos presas fáceis de quem nos quer dominar, de quem nos divide com discursos de ódio, de quem nos vende fantasias nostálgicas. Por isso não quis falar hoje daquilo que vivemos nós, os que nasceram e cresceram em democracia, nós que demasiadas vezes caímos na arrogância de acreditar que o que se passou antes da nossa chegada não nos diz respeito, nós que demasiadas vezes nos julgamos melhores que os nossos antepassados. Nestas coisas, o tempo pouco importa. Estamos todos lado a lado. E se ainda assim parecer um pouco estranho que as minhas palavras tenham trazido Jorge de Sena e Maria do Carmo Gouveia para tão perto um do outro, eles que tão longe viveram, permitam-me concluir frisando o seguinte: não me sobra qualquer dúvida de que a ambos devo a liberdade de me encontrar aqui, hoje, convosco. Obrigado. Pois, se me permitem fazer das minhas palavras vossas, eu agradeço estes 3 belíssimos contributos, belíssimas participações dos nossos convidados. E agora temos tempo, aliás, temos muito tempo, para perguntas do público, para questões que queiram colocar aos convidados, e podemos começar desde já. Temos aqui 3 escritores de gerações e com experiências do qual também falámos um bocadinho distintas, dispares, e que, portanto, pode dar aqui uma conversa muito interessante, se tiverem perguntas para colocar, evidentemente. Em cima.
Conseguimos ouvir, sim. Portanto, não há uma pergunta. Ok, muito bem. Obrigada. Obrigado pelo contributo. Então, e perguntas? Temos alguma? Não consigo ver. Ok. Estas coisas há sempre a dificuldade em ter uma primeira pergunta, portanto podemos passar diretamente à segunda. Podemos ser, podemos ser nós a fazer as perguntas à assistente. Exatamente. Manel, eu tinha uma pergunta para te colocar, sobretudo a ti. Tu achas que o conceito e até a palavra liberdade têm o mesmo valor para a tua geração que tem para as gerações anteriores? Isto é, haverá com certeza uma diferença entre viver sem liberdade, em insistir num processo de construção e de democratização, e quando chegamos já está tudo feito, já não percebemos o trabalho que deu, digamos, falando assim em termos muito simples. Tu notas que há um valor diferente na liberdade, na palavra e no conceito? É sempre difícil falarmos de uma geração, porque eu acho que tendemos a pensar que as pessoas da mesma idade passam pelas mesmas experiências, mas numa sociedade tão desigual, temos de facto, até no mesmo sítio, pessoas em situações muito diferentes e em condições socioeconómicas. É verdade que a liberdade é também, na sociedade em que vivemos, é também o dinheiro, os recursos económicos. Mas uma coisa que de facto é diferente na nossa, digamos, na geração. Eu nasci 8 anos depois do 25 de Abril. Assim, nos melhores momentos, gosto de pensar que somos os filhos da Revolução, digamos assim. Nos momentos mais pessimistas, às vezes penso que somos um bocadinho os filhos da Contra-Revolução. E isso preocupa-me, porque somos precisamente aqueles que nasceram depois das conquistas fundamentais e não percebemos que isso era o princípio. Não percebemos que nós tínhamos um papel a fazer aí, acho eu. E, portanto, crescemos com a ideia de que a liberdade já cá estava e que nós éramos uma manifestação natural dessa liberdade. E acho que somos muitas vezes recordados pela via mais dura de que temos de lutar por ela e, sobretudo, em conjunto. Eu penso que para as pessoas que nasceram já nos anos 80, a liberdade tem um significado muito, muito, muito individual, muito individualizado, e isso preocupa-me. A nossa primeira associação é da liberdade do indivíduo lutar por si, pelos seus objetivos e chegar o mais longe possível, ele ou ela. E isso é de facto importante, e não estou a menorizar isso, mas há uma dimensão da liberdade que é coletiva, que é construída em conjunto, que me foi transmitida a mim, por exemplo, pelos meus pais, e que eu vejo muito menos nos nascidos depois do 25 de Abril, mais centrados na sua liberdade individual do que na nossa liberdade como povo, nossa liberdade coletiva. E se me permites, achas...
Aproveito para dizer, eu estou a colocar as perguntas diretamente ao Manuel porque vem no seguimento da conversa e também por aquilo que ele representa do ponto de vista etário aqui. Mas a pergunta é válida para os restantes convidados. Mas tu achas que essa individualização / individualismo / ausência ou menor consciência coletiva pode ajudar a abrir caminho aos populismos e aos neofascismos, ou achas que não existe uma correlação facilmente identificável? Não sei. Não sei, mas acho que é uma preocupação, sim, acho que é uma preocupação que faz sentido, essa relação. Eu acho é que também nós viemos de um tempo, e isso sem querer voltar à história da Maria do Carmo, a que me referi antes e que é a protagonista, como eu disse, do romance que escrevi. A Maria do Carmo, tal como muitas mulheres da sua geração, e muitos homens também, foram educados para viver num sentido com um sentido de dever, portanto, de fazer, portanto, o seu valor, o seu conceito de valor estava associado a servir os patrões, a ter o marido satisfeito, a educar os filhos, e havia muito pouco de sentido atribuído ao seu próprio caminho pessoal. E às vezes parece-me que nós estamos a vingar-nos dessa época de uma forma bastante excessiva, quando associamos a liberdade a só uma dimensão individual. Estamos um bocadinho a vingar-nos, estamos a dizer, eu não vou, como os meus pais, os meus avós, as minhas mães, as minhas avós, eu não vou viver para os outros. Eu vou viver para mim. E, claro, há riscos aqui. Pode ser que esse sentimento seja também explorado, muitas vezes, e transformado em ressentimento pelas correntes fascistas, neofascistas, que têm estado a crescer em todo o lado, deste lado e do outro lado do oceano. É possível que sim, mas não, quer dizer, não sei exatamente como é que conseguimos combater isso. Okay. Ana Margarida, a cor da liberdade tem sido, pela tua experiência, a mesma para mulheres e homens? Ou a das mulheres nunca chegou a consolidar-se e desbota-se com muita facilidade? Pois, de repente, mudamos para outra frente. Eu, de facto, tenho sido chamada muitas vezes... Eu tenho vários lados, não é? E gosto de que eles estejam compartimentados, ou seja, ao meu lado de ativismo cívico e político, por mais modesto e insignificante que ele seja, ao meu lado literário, por mais modesto e insignificante que ele seja, e ao meu lado de jornalista, ou ex-jornalista, por mais modesto e insignificante que ele seja, e depois ainda há o lado de mulher, e as pessoas vêm-me perguntar, sou convidada muitas vezes. E são indissociáveis, com certeza, não é? Sim, não, mas é uma coisa que de facto, e lá está, no outro dia falávamos que os portugueses têm este tique de dizer sim, não, quando querem dizer sim, dizer não, sim, não, sim, não. É verdade, demorou-me tempo porque ainda está em curso. Não há de facto uma igualdade efetiva, e isso vê-se obviamente na questão salarial e na questão da promoção e na questão da representatividade em cargos políticos, mas vê-se também em pequenos gestos, não é? Toda aquela questão do mansplaining, enfim, há toda uma série de atitudes com as quais nos vamos
às vezes reconciliando, outras vezes deixando passar, outras vezes nos vamos zangando. Eu prefiro ser considerada escritora portuguesa, mas depois mulher, não é? Não me considero uma mulher escritora, considero-me uma escritora portuguesa porque uso a língua portuguesa, e depois a parte da mulher será uma coisa, obviamente, que me caracteriza, mas não era das primeiras que eu punha à cabeça. Mas, de facto, a questão é pertinente. A cor das mulheres ainda está em construção. A ditadura não é um fim, nunca está terminada, é preciso estar sempre a construí-la. É como estas flores, outra vez estou a falar das flores, é preciso estar sempre a regar, é preciso estar sempre a alimentar, é preciso estar sempre a adubar, porque qualquer coisinha, qualquer pequeno sopro que seja, estas hastes que são tão frágeis, quebram. E o regime mais difícil de manter não é uma ditadura, é sempre fácil. O regime mais difícil de manter é uma democracia, que é preciso conciliar, é preciso negociar o tempo todo. E é difícil de manter isto. E depois, se quebra qualquer coisa, voltar a colocar uma haste de pé outra vez, são anos perdidos, anos que voltam para trás, e todos esses sentimentos retrógrados contra a cultura, que foi aquilo que eu falei, mas também contra as mulheres, contra todos aquilo que é considerado avanços e progressos. De facto, tem um canal hoje muito, muito facilitado, é muito popular, não só esse sentimento de individualismo, mas tudo o que toda esta lógica dos vencedores, toda esta lógica da gratificação imediata, toda esta lógica de se conseguir um êxito rápido, toda esta raiva que é canalizada para redes sociais, em que nós notamos que há uma latência qualquer, e já notamos isto há algum tempo, não há uma latência qualquer de um mal-estar que pode desembocar assim nas coisas menos benévolas, e isso me preocupa-me mesmo muito. António, isto agora é uma pergunta mesmo para preencher aqui uma lacuna da minha ignorância. O António viveu em Portugal, suponho que em Lisboa, para ter privado com a União. Lisboa e Porto. Lisboa e Porto, entre 65 e 1968, portanto o Salazar ainda estava bem sentado na cadeira. Quando é que regressou a Portugal? Em que ano? Depois disso, depois de... 73. 73, portanto ainda estávamos em ditadura, quase. E depois disso voltou quando? Várias vezes. Várias vezes. Várias vezes. Foi notando ao longo dessas visitas que diferenças? O que é que, para alguém que vem de fora, o que é que se nota? O que é que se torna evidente à compreensão? No começo, parecia algo que ainda estava para ser feito, né? Parecia que havia uma dificuldade qualquer, né, nas relações, embora o clima fosse um clima de liberdade que já se respirava. Uhum. E aí, com o tempo, isso vai alargando esses horizontes, vai se tornando um país impensável naquele tempo. Uhum. Né? Isso numa pauta geral, nos costumes, a literatura cresceu muito, né? Cresceu muito com essa liberdade, a imprensa cresceu muito, tudo cresce com a liberdade. Uhum. Eu acho que o que está em questão hoje, imagino que aqui também, porque é do mundo, é a ameaça que paira sobre a liberdade. E há uma coisa, conversarmos isso no almoço, Ana Margarida e o Manuel,
sobre as leituras que a liberdade está tendo, porque para o que se discute aqui é uma leitura, mas há um outro lado que lê a liberdade de outra maneira, que é uma liberdade contra essa liberdade. Quer dizer, há um choque aí de leituras, porque há quem queira uma liberdade para matar, há quem queira a liberdade para torturar, há quem queira a liberdade para desmatar, para a predação, entendeu? Busca-se uma liberdade, um outro lado, que é contra a liberdade. Okay. Né? Bem, mas isso também, de alguma forma, sempre existiu. Há bocadinho falava da canção do Foi Bonita a Festa, do Chico Buarque, de resto escrita para o José Nuno Martins, em Portugal, e que depois tem uma segunda versão, que é Já Estragaram Tua Festa, pá. No Brasil sentiu-se o alento daquilo que acontecia em Portugal, ou não havia espaço? Muito. O 26 de abril, toda a imprensa brasileira comemorava, né? Foi uma coisa fantástica, né? E permita-me que eu tome a liberdade para contar algo pessoal. Com todo o gosto. Um dos jornais do Rio de Janeiro, no editorial do jornal, que é o artigo de fundo, né, começava assim: Salazar fez de Portugal, na metáfora do brasileiro tal, este que vos fala, um país de homens dos pés redondos. Pronto, é o que vai ser lançado daqui a pouco aqui. Né? Aliás, toma a liberdade também de anunciar para esse nobre, distinto auditório que os nossos livros todos estão na livraria aqui, ali em frente, uma bela livraria, e que logo mais, Luísa Lobão Muniz, não por acaso com o livro A Escola e os Cravos, ela ensina o 25 de abril para as crianças de uma maneira encantadora. João Paulo Souza, com Falência. Francisco Duarte Mangas, com Geografia do Medo. E o locutor aqui, com Os Homens Redondos, estaremos apresentando esses livros às 17 horas. E não nos deixem sozinhos. Muito bem. Eu tinha aqui mais 3 ou 4 perguntas, mas não sei se nesta altura, no público, há alguém que... estou a ver ali um jovem com o dedo levantado. Não sei se há microfone. Muito boa tarde. Muito boa tarde. Todos nós não duvidamos que Portugal atravessa um período mais difícil da sua vida democrática. E é esse que é o tal crescer de um populismo, com o devido respeito pela paróquia, mas de paróquia. Desse artificialismo que é a demagogia. E também nós temos que nos interrogar a tal questão filosófica em nós. Interrogarmos-nos do porquê. Manuel Alegre referiu, há bem pouco tempo, a questão da falta de pedagogia democrática. Talvez isso tenha faltado. Acho que faltou. E todos temos alguma coisa de mão à palmatória. Recordo-me do meu tempo de liceu, logo após 25 de Abril, o meu primeiro livro de introdução à política era do professor António do Carmo Reis, editado por Manuel Alberto Valente.
Na sua introdução, dizia isto. Escreveu que sempre que ressoarem, isto era para nós putos daquela altura, meninos, pintainhos nascentes da democracia, que sempre que ressoarem pelas charnecas do Alentejo e pelas quebradas de Trás-os-Montes, os acordes magníficos de Vila Grândola Morena, saibam os nossos filhos, e eu agora acrescento os nossos netos, que foram os seus pais, e eu agora acrescento, e também os seus avós, que lhe restituíram um Portugal livre e independente. A minha questão, a minha pergunta, penso que a Margarida já aflorou ou já deu grande parte da resposta, que é isto. Acham que podemos falar de liberdade sem falar em fraternidade, sem falar em igualdade? Aí é que está a grande pedagogia ou a falta dela democrática. Aliás, Penso eu. Eu começo por dar uma breve resposta. O António falava de gente que concebe outro tipo de liberdade, onde não existe nem igualdade nem fraternidade, porque se eu posso matar o outro impunemente, para o outro não há de ser assim uma grande liberdade, penso eu. Mas deixo agora a resposta para vocês. António, Manuel? Manuel estava fazendo anotações, fala aí. Tens a liberdade de responder. Eu faço muitas anotações, mas geralmente é para depois, mais tarde em casa, escrever coisas. Não é para falar logo. Mas vou só dizer uma coisa e depois passo a palavra à Ana Margarida. Ia só dizer uma coisa, acho que o que estamos a ouvir da plateia, mais do que perguntas, são respostas, e isso é ótimo, porque já perceberam que nós também temos muito mais perguntas do que respostas. Não, exatamente, não. Esse é o lado, esse é o aspecto coletivo, que eu chamava o aspecto coletivo da ideia de liberdade, que é, dito de forma muito simples, se há ricos e pobres, como é que há liberdade para todos, não é? Quer dizer, nós sabemos em que é que isto se traduz, não é? Se há pessoas que têm uma vida organizada, confortável, etc., e outras que não sabem como é que vão chegar ao fim do dia, não é? Que liberdade é que tem uma pessoa que não sabe como é que vai chegar ao fim do dia, ao fim do mês, ou ao fim do ano? Portanto, não é possível. Eu ia só acrescentar uma coisa muito simples, que é, e que acho que resulta também, e que ressoa do que já foi aqui dito, que é, a Ana Margarida dizia com muita razão que a democracia é o regime mais difícil de manter e que se tem que regar todos os dias como as plantas. E relativamente, e isto é muito verdade, agora quando nos vemos confrontados de facto com o crescimento de movimentos totalitários e fascistas, pelo mundo fora, nós temos que proteger as nossas instituições, e protegê-las é também participar nelas, e portanto esse regar a democracia também é participar numa associação, numa comunidade, numa organização de algum tipo que permita, porque o que me preocupa é quando nós temos de resistir ao ataque às instituições, quer dizer, elas têm de ser as nossas instituições, não é? Todos nós temos que sentir que elas são nossas, não é? Porque nós protegemos o que é nosso, não é? E temos que fazer parte da solução, não é? De alguma forma. E temos que fazer parte da solução, e portanto esse é o trabalho da democracia do dia-a-dia, que acho eu a nossa esperança, que é de facto o fazermos parte de coletivos, de grupos, de organizações, de associações mais ou menos formais, para proteger o que é nosso e para melhorar a nossa vida. E quando digo a nossa, é de todas as pessoas, não é só a nossa pessoal. Claro. Ana Margarida, queres... Não, quer dizer, eu faço parte, eu disse demasiadas vezes, eu já me estou a sentir mal, porque já nem pareceu, porque não é de todo um hábito. Bom, mas faço parte daquela categoria de pessoas que são uma espécie de pessimistas céticos. Eu sou uma pessimista, mas sei que tenho que acreditar que há uma maneira
da humanidade ser mais justa e melhor para todos. E eu devolvo a pergunta ao Aurelino. Aurelino, sim. Eu devolvo a pergunta, será que há liberdade quando há desigualdade económica? Como? Quer dizer, como é que pode haver igualdade e livre acesso a tantas coisas quando, como disse aqui o Renato, nem sequer há igualdade entre homem e mulher, nem sequer há igualdade em pessoas que têm dinheiro e não têm dinheiro. Quer dizer, até na questão do racismo, não é? Que é uma questão que agora se vai colocar ainda mais. Bom, enfim, parece que recuamos 50 anos. Bom, sim, mas nós estamos a falar, se me permite, estamos a falar da cor da liberdade, mas nós, em grande parte que estamos aqui, somos privilegiados, tínhamos consciência disso. Sim, quem é que tem acesso a cuidados de saúde? Quem é que tem acesso à melhor educação? Quem é que pode ter explicações se a escola não estiver a funcionar? Quem é que pode ir ao hospital privado? Quem é que pode ir assistir a concertos? Quem é que pode ir, em vez de apanhar um autocarro que demora imenso tempo, a ir de carro? Quer dizer, há condições sociais que são altamente degradantes, condicionam totalmente a igualdade, a liberdade e se calhar essas mesmas pessoas estão numa lógica de autodestruição, não é? Como não conseguem alcançar aquilo que o sistema, a publicidade lhes vai impingindo, que é comprem, cheguem lá, atinjam, sejam bem-sucedidos e tal. As pessoas às vezes preferem entrar numa coisa circular, num labirinto de autodestruição e preferem mandar tudo pelos ares. E quando se chega a este ponto é muito perigoso. Mas eu quero ser otimista e quero acreditar que, de facto, este capitalismo que nós vivemos agora, não, como dizia o Saramago, não é e não pode ser o fim da história. Bom, eu acho que vamos dar por terminada esta sessão, agradecendo a presença de todos. É uma pergunta, peço desculpa. Não é uma resposta, é mesmo uma pergunta, é muito simples a pergunta e a resposta será mais simples ainda. Eu fiquei... já agora aproveito só para comentar rapidamente que as 3 comunicações foram excelentes e de que eu gostei muito. Mas queria perguntar ao Manuel Abrantes... porque fiquei muito impressionada com a sua protagonista Maria do Carmo, mas não sei o título do... era só isso que eu queria dizer. Já tenho a resposta aqui, Na Terra dos Outros. Na Terra dos Outros. Muito obrigada. Muito obrigada. Pronto. E eu dizer que eu tinha aqui mais algumas perguntas, mas que isto ia dar muito pano para mangas. Fiquei aqui com uma frase muito bonita, ou muito assustadora, que é: não podemos deixar que março mate abril. E agora, fechando com uma nota muito pessoal, e espero que me perdoem, é assim, eu compreendo que precisamos de uma alternativa boa, credível para o futuro, mas não é por o vinho estar estragado que vamos beber água choca. Obrigado a todos.